Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem sido causa de muitos problemas no casamento, na família e às vezes levando até o divórcio. Vamos falar sobre dinheiro. As famílias hoje em dia podem ter apenas o marido como responsável por ganhar os recursos financeiros, ou às vezes os dois dentro do casal trabalham e têm o seu salário, ou em alguns casos apenas a esposa, mas isso não tem muita diferença, porque sempre vai ter um que vai ser o responsável pela administração desses recursos. E se a sua esposa tem mais habilidade com isso, não tem problema nenhum em ser ela quem vai administrar. Mas vamos pensar na situação em que o marido é o administrador, que eu penso que deve ser a maioria. Sua esposa sabe quanto você ganha? Sua esposa e seus filhos, sua família, sabem quanto vocês gastam por mês? Porque é fundamental que haja esse conhecimento. Principalmente quando surge um problema financeiro. Se você está passando por uma dificuldade financeira, que é possível para qualquer um de nós, sua esposa sabe, seus filhos sabem. Às vezes você omite isso para tentar proteger, privar a sua esposa de preocupações. Esse é um grande problema, porque ela vai agir como se tivesse tudo bem, sem saber que não está. Você não vai poder cobrar dela depois e você não vai ter a ajuda dela dentro de casa, trazendo economia, procurando gastar menos aqui ou ali, e também não vai ter a contribuição dela orando com você para tentar resolver aquele problema. Ou seja, não deixe de ser transparente com a sua esposa e com a sua família com relação aos recursos financeiros que estão disponíveis para a sua casa. Isso vai trazer saúde para o seu casamento e para a sua família. Vamos falar sobre a educação de filhos agora? Vocês têm filhos? Normalmente, quem fica responsável por cuidar dos detalhes da movimentação do dia a dia é sua esposa. Mas você, como marido, participa? Você é uma figura presente na educação dos seus filhos ou você é só aquele que paga as contas? Uma criança precisa da presença paterna, precisa ter a referência do pai, como aquele que vai ensinar com os exemplos que dá e também com uma palavra, mostrando ao filho como que deve proceder nas diversas situações da vida, do dia a dia. Conte experiências que você já teve na sua vida para o seu filho. Separe um tempo dentro do seu dia ou dentro da sua semana para gastar com ele, conversando sobre assuntos que interessam a ele, sobre assuntos que você quer que ele desenvolva. Eu sei que é difícil administrar o tempo, mas existe uma coisa chamada prioridade. A gente separa tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. E filho é prioridade. Não deixe a educação do seu filho a cargo apenas da escola ou da igreja ou só da mãe. Participe como pai. A referência masculina é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Seu filho precisa da sua presença, sua filha precisa da sua presença. Então separe um tempo para gastar com seus filhos, um tempo de qualidade e um tempo também de diversão, porque na diversão a gente também ensina e aprende muito. Você consegue dar valor para aquelas coisas que são boas e que foram legais? É muito fácil no nosso dia a dia a gente reclamar do que não está dando certo. Se você chega em casa cansado, às vezes com pressa na hora do almoço, senta para fazer a refeição que a sua esposa preparou e de repente você descobre que a batatinha ficou salgada. Mas você vai comentar logo, não, meu bem, você salgou a batata. Mas quando ela prepara aquela macarronada caprichada, com tempero que você gosta e que você lambeu os beiços, você também fala, meu bem, parabéns, que comida gostosa que você fez. É muito fácil a gente reclamar das coisas, mas é muito necessário a gente observar também quando dá certo,
quando ela dá certo, quando os filhos acertam, quando alguma coisa saiu muito legal, elogie, comente, valorize. Quando você valoriza aquilo que dá certo, você empurra a outra pessoa para frente. E também o que acontece? Quando você precisar fazer uma crítica, reclamar de alguma coisa, apontar alguma situação que não está legal, sua esposa vai te ouvir, seus filhos vão te ouvir, porque eles sabem que quando as coisas estão legais, quando vão bem, você elogia, você incentiva, você valoriza. Isso é muito importante na vida a dois. Todo homem gosta quando a gente vai falar daquele texto lá de Efésios, que fala que a esposa tem que ser submissa ao seu marido, não é mesmo? Pois é, mas é muito importante a gente entender bem o que quer dizer ser submissa. Não significa baixar a cabeça e concordar com tudo e simplesmente seguir uma cartilha dizendo sim senhor, o senhor manda, eu obedeço e acabou, sem participação nenhuma. Muito pelo contrário. Submissão dentro do princípio bíblico é apoiar, sustentar, dar suporte, auxiliar ao marido. Então é muito mais importante, exige a participação dela. E quero te dizer uma coisa, o nosso papel, a nossa função é mais difícil, porque no mesmo texto diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você tem amado a sua esposa dessa maneira? Você tem se colocado no lugar dela para resolver os problemas? Porque foi o que Jesus fez por nós. Ele tomou o nosso lugar para sofrer as consequências do nosso pecado ali na cruz. Você tem cuidado da sua esposa como Cristo cuida da igreja? Você tem amado a sua esposa e sido gentil com ela, cuidador dela, a despeito de qualquer situação que ela tenha provocado? Porque se você está fazendo isso, além de amá-la como Cristo amou a igreja, você vai facilitar o trabalho dela ser submissa a ti. A maioria das mulheres consegue muito mais facilmente se submeter e auxiliar o esposo quando ele a ama como Cristo amou a igreja. Você é daquelas pessoas que trabalha tanto e não sobra tempo para fazer mais nada, só trabalhar? Ou às vezes você consegue separar um tempo, mas é um tempo para você, só para fazer aquilo que você gosta, seu futebol, seu churrasco com os amigos e pronto. Quero te dizer que se você tem uma família, esposa e filhos, você precisa organizar melhor o seu tempo. É fundamental que vocês criem momentos e situações em que vocês vão fazer as coisas juntos. Por exemplo, separe um dia da semana que seja adequado para você, para sua esposa, para os seus filhos e faça o dia da família. Uma tarde que seja, uma noite que seja. Separe e sejam fiéis àquele tempo, àquele momento. Para quê? Para ir no cinema, para ir no teatro, ou se a grana não estiver boa, para assistir um filme em casa mesmo, comendo uma pipoca, ou pega um joguinho de tabuleiro e vamos jogar todo mundo junto, fazer algo juntos, em família. Isso vai ser muito legal. Outra coisa, você tem um dia que você separa para namorar com a sua esposa? Não perca essa oportunidade. Separe um dia da semana também para ter, por exemplo, o dia do namoro. Quando vocês eram namorados, certamente vocês tinham vários momentos. Depois do casamento, não pode perder isso. Separe então um tempo para estar sós com a esposa, passeando, um tempo para estar juntos em família, fazendo algo que todos gostam de fazer. Isso vai ser muito legal e vai trazer também benefícios para a sua família, para o seu casamento.